Ai, 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 ai. Tô aqui pensando o que falar depois desse jogo de hoje, né? O que dizer? Bom, Felipe Luiz perde sua invencibilidade. Essa é a sua primeira derrota aí em 2025. O Flamengo perde em casa pro Central Córdoba, 2-1. A gente vai falar um pouco do que foi esse jogo, né? Já vou começar sendo bem direta aqui. Nada vai me tirar da cabeça que o Flamengo não subestimou o Central Córdoba. Pra mim, o Flamengo subestimou o Central Córdoba. E aí entenda Flamengo como Felipe Luiz, jogadores, seja lá quem for. Haverá uma prioridade para o Campeonato Brasileiro. Domingo, a gente enfrenta o Grêmio. E dentro dessa prioridade, foi noticiado, foi informado, inclusive eu falei no meu vídeo de cedo, do pré-jogo, e foi até difícil raciocinar, sabia? E com essa prioridade, eles iriam entrar com um time mais alternativo. Eu disse que eu não concordava muito, porque apesar do brasileiro ser prioridade, eu acho que tem que ser tratado como prioridade, mas eu acho que uma coisa não pode anular a outra. Se o brasileiro passa a ser prioridade, não necessariamente a Libertadores tem que deixar de ser prioridade. Libertadores é um título importantíssimo. Eu quero conquistar o título brasileiro, quero voltar a conquistar esse troféu de novo. Acho que o Flamengo merece conquistar de novo. O elenco que está sendo montado é pra gente conquistar esses 2 campeonatos, no mínimo. Dá pra gente conquistar. Só que eu não quero que o Flamengo priorize brasileiro pra abrir mão de Libertadores. E aí, quando eu falei a provável escalação, que nessa provável escalação tinha a possibilidade da entrada do Everton Araújo, a probabilidade da entrada do Luiz Araújo, e eu disse que uma mudança que eu não faria era a do Pulgar. Pra mim, deixaria essa mudança pro jogo de domingo. Ainda mais você tirar Pulgar e Gerson. Pô, Carol, mas você tá dizendo que a gente não tem um elenco forte? Não, muito pelo contrário, a gente tem um elenco forte. Só que quando você tira Pulgar e Gerson, você tá mexendo na espinha dorsal do time. Você tá tirando 2 peças importantíssimas do time. E aí, além de você fazer isso, você entra com o Everton Araújo, que tem as características totalmente diferentes do Pulgar. Todo respeito ao Everton Araújo, é um garoto da base, que tem sim o seu potencial, mas ainda é um garoto da base. E você coloca ele num jogo como esse, importantíssimo. Se você, pelo menos, tira o Pulgar, mas mantém pelo menos o Gerson ali na frente, que traz essa consistência no nosso meio de campo, beleza. Ou você tira o Gerson, mas mantém o Pulgar, depois no segundo tempo você troca. Por quê? O Arrascaeta, e eu não tô falando isso aqui de agora, pra quem me acompanha aqui sabe, inclusive, falei isso no domingo, onde ele fez aquele golaço. O Arrascaeta é gênio, o Arrascaeta é craque, mas o Arrascaeta não tá produzindo durante os jogos para o Flamengo. E aí, se você é fã do Arrascaeta, se você quer defender ele, não quer concordar comigo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o Arrascaeta, durante a partida, ele não produz aquilo que ele tem a capacidade de produzir há muito tempo. Ele é gênio, ele é craque, ele tira assim do nada um coelho da cartola, como ele fez no domingo contra o Vitória. Ele fez aquele golaço de biquinho e tal. Mas a gente fica dependendo desse coelho na cartola. A gente não pode ficar nessa dependência. A gente precisa de um jogador que nos ajude, que seja constante, que produza pra gente. Então aí a gente já tem uma Arrascaeta que não vive um bom momento. O meio de campo, o próprio Felipe Luiz já falou isso, é o setor mais importante numa partida. Com todo o avanço que teve no futebol, com toda a modernidade que hoje o futebol tem, o meio de campo continua ainda sendo o setor mais importante. Você perde ou ganha um jogo no meio de campo. E aí você tem um gênio, um camisa 10, acho que não vive um bom momento. Não tem produzido aquilo que ele pode produzir. E não tem produzido aquilo que o time precisa produzir. E aí você tem esse cara e você mexe com toda a espinha dorsal. E você tira o Gerson, que é um cara que quando o seu camisa 10 não tá produzindo, mas ele facilita, ele ajuda nessa criação. Aí você tem um Pulgar, inteligentíssimo, um cara que joga ali
que ajuda na saída de bola, traz essa qualidade pra saída de bola. E aí, pra um jogo como esse, você mantém o camisa 10, que não tem produzido aquele que ele pode produzir, e você tira Pulgar, e você tira o Gerson. E aí você coloca um menino, o Everton Araújo. A torcida já tá pegando no pé dele. Fez um jogo horroroso. E mais uma vez, hoje, gente, o vídeo vai ser isso aqui. Vai ter cronologia ali dos lances, não vai ter nada. O vídeo vai ser um desabafo. Vai ser desabafo porque acho que não tem outra circunstância pra fazer esse vídeo aqui de hoje. Mais uma vez, o Flamengo perdendo oportunidades. Os primeiros 9 minutos ali, o Flamengo em cima do Central Córdoba. Criando oportunidade. Juninho perde gol. Arrascaeta perde gol. De novo, continua esse problema. Problema sério, que tem que ser resolvido pra ontem. E aí ficou todo mundo agora colocando a esperança ali no Pedro. O Pedro voltando agora de uma lesão gravíssima. Botar esse peso no Pedro. Poderia ter feito ali o gol. Seria, legal pra caramba fazer o gol de empate e tal. Voltando nessas circunstâncias. Feliz demais que o Pedro voltou. Ele ter ganhado essa minutagem é muito importante. Não dá pra botar essa pressão em cima do cara que tá voltando agora de uma lesão gravíssima. Não dá. Vou voltar ao que eu disse no início. Pra mim, o Flamengo subestimou o Central Córdoba. O Flamengo subestimou. Não tem outra explicação que não seja isso. Subestimaram o Central Córdoba. Por que subestimaram o Central Córdoba? Por quê? Porque o Central Córdoba... Deixa eu só achar aqui. É um estreante de Libertadores. Fez seu primeiro gol na história da Libertadores hoje contra o Flamengo. É isso mesmo. Central Córdoba nunca jogou uma Libertadores. E aqui eu fui pesquisar os últimos dados do Central Córdoba. Os últimos jogos. Tá aqui. Central Córdoba não vem numa fase muito forte antes de enfrentar o Flamengo. E as últimas informações aqui que eu peguei dele, os últimos 10 jogos, incluindo amistoso, campeonato argentino, Copa Argentina, ele teve 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Foi pra esse time que o Flamengo perdeu em casa na Libertadores. E muito provavelmente eles devem ter olhado isso aqui, né? Antes de começar, o time estreante. Libertadores não é pra brincar. Parafraseando João Guilherme, Libertadores é traiçoeira. Não dá pra brincar na Libertadores. E aí vem o segundo tempo, o que você faz? Aí você coloca Gerson, aí você coloca o Gá, aí você coloca o Wesley. O que adiantou ter tirado eles, não ter deixado eles de titular, e depois que a M tá feita, você coloca eles? Que porcaria de estratégia é essa? Todo respeito a você, Felipe Luiz. Tu tá falando que o Felipe Luiz então tem que sair do Flamengo. Não sou doido. Tô analisando esse jogo de hoje. Mas o Felipe Luiz errou. Errou muito. Quem acompanha os meus vídeos aqui, eu sempre falo. Excelente estatística do Felipe Luiz. Mas eu sempre venho falando aqui. Eu tenho muito pés no chão com o Felipe Luiz. Ele tem algo ainda... Aliás, ele ainda não tem algo que ele só vai adquirir com o tempo. E principalmente com os erros. É experiência. Então, com certeza, hoje isso foi uma experiência pra ele. Com certeza, hoje ele aprendeu alguma lição. Pelo menos eu espero isso. Ele aprendeu uma lição. Estratégia totalmente errada. E nada vai me provar do contrário. Que não seja que eles subestimaram o Central Córdoba. E quando você brinca com isso, não adianta. Felipe Luiz, se for questionado sobre isso, com certeza ele vai dizer que não. Felipe Luiz é um cara muito profissional. Os jogadores do Flamengo são profissionais. Mas subestimaram. Falando bem a verdade aqui pra gente. Subestimaram. Subestimaram. E o Central Córdoba, pra falar a verdade pra vocês, o segundo gol, eu só lembro ali que foi uma bola aérea, mas não consegui nem parar pra analisar quem que errou, o que aconteceu ali. O time errou como um todo. O time errou como um todo. É isso, cara. Não tem muito o que falar aqui, não. Acho que o Flamengo tem que, como eu disse, Felipe Luiz, o Flamengo, pegar esse jogo como lição, aprender a lição que foi deixada hoje. Não tem nada perdido. Foi apenas uma derrota, mas a nossa torcida, a nação que fez aquele mosaico lindo, aquela festa. Tava lá no Rio de Janeiro debaixo de chuva. A galera foi. 9h30 da noite, de uma quarta-feira. Não merecia ter assistido esse show de horrores que o Flamengo
proporcionou hoje pro seu torcedor. A torcida não merecia. Bom, muito provavelmente amanhã eu venho um pouco mais calma e um pouco mais tranquila aqui pra fazer um vídeo talvez melhor pra vocês. Esse vídeo foi mais um desabafo mesmo. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Pode discordar, sendo respeitosa, não tem nenhum problema. Pode discordar à vontade. E deixe sua opinião aí nos comentários. O ponto positivo do jogo de hoje foi esse retorno do Pedro. Que ele volte muito bem pra estar nos ajudando. É isso, deixa o like aí. Se você não é inscrito, se inscreve também. E tamo junto. Até o próximo vídeo.